Eu acho que eu vou dar uma parada com Sherlock Holmes. Alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui vou falar das aventuras de Sherlock Holmes, que é um livro que eu li no lugar de avançar na minha leitura do livro que eu deixei na sala, porque eu estava lendo agora de manhã. Enfim, é final de carnaval. Eu vou fazer um próximo vídeo, né, sobre o porquê que eu não terminei de ler os dois livros que eu estava lendo agora no carnaval. O que eu fiz? Tem a ver com as minhas tatuagens, com a minha filosofia, tempo e Prince of Persia, né? O Príncipe da Pérsia, o joguinho que, bom, enfim, vou fazer um vídeo exclusivo para membros explicando um pouco disso e é meio assim, minhas tatuagens, minha filosofia e o tempo, falando, né, burnout, essas paradas assim, enfim, da onde meus valores fundantes vêm. Mas vamos para Sherlock Holmes. Acho que eu vou dar uma parada depois desse, assim, porque eu tô lendo muito Sherlock Holmes antes de dormir, é muito fácil de ler, assim, e foi mais para manter a leitura acontecendo. Vou tocar um pouco nesse assunto no outro vídeo, né, que eu mencionei, só que, assim, em suma, sei lá, agora a gente está no terceiro mês do ano e eu estou me sentindo culpado porque eu li 5 livros só, sei lá, alguma coisa assim, vi 20 e tantos filmes e é pouco, sabe? Nossa, eu tirei férias e eu não, viajei a trabalho na primeira semana do ano e, nossa, eu precisava ter feito mais. Enfim, tem a ver com isso, a ver com isso, né? A gente fala muito de Byung-Chul Han, é muito lindo falar sobre a sociedade do cansaço, as pessoas estão se exaurindo e não sei o quê, e como se a gente não fizesse parte, né? Enfim, faço parte e prestar atenção nisso. Mas voltando para Sherlock Holmes, é um livro bom, assim, As Aventuras de Sherlock Holmes. Essa versão que eu li tem as 12 primeiras aventuras publicadas, assim, fora, né, os livros que eu já tinha lido, fora romance, novela e tal. Acho que dos livros do Sherlock Holmes que eu li até agora deve ser o maior, deve estar na casa ali de umas 400 páginas, 350 páginas, por aí. Tem algumas aventuras de 20 e tem algumas aventuras de 50, 60 páginas, com mais de uma parte e tal. Então, é um livro bem tranquilo de ler. Gostei muito mais dessas aventuras do que das iniciais, assim, você vê que ele vai devagarzinho, porque ele sempre faz referência ao que aconteceu antes, né? Então ele vai criando esse universo, tem hoje em dia o MCU, né? Marvel Cinematic Universe, tem o Sherlock Literary Universe ali, né? O universo literário do Sherlock, e claro que, né, as histórias são sempre com ele e com o Watson, mas de uma forma bem interessante, assim, é bem interessante ver como a perspectiva do Watson influencia as narrativas, e estou numa específica agora, é num outro livro, mas eu vou dar uma parada, é um outro livro de novelas, né, dele, que é um conto bem grande, em que, enfim, some um cavalo de corrida e tem todo um esquema de aposta, não sei o quê, e o Sherlock está muito em dúvida, assim, e ele fica pedindo insights pro Watson, que é muito interessante. O próximo vídeo que vai sair no canal aberto mesmo, vai ter Sherlock Holmes, né, porque também estou lendo muito Sherlock Holmes, mas você vai ver como eu foco bastante na questão diegética, né? Diegética tem a ver com a narrativa, então só não vou tocar nesse ponto lá no vídeo, mas aqui acho que dá para falar que existe a perspectiva intradiegética, né, que é a pessoa que está na narrativa e está passando a perspectiva dela, no caso o Watson. Enfim, a gente vai tratando primeira pessoa, terceira pessoa, narrador onisciente, enfim, tudo isso influencia e remete às coisas que eu falei lá no primeiro vídeo do canal, né, de interpretação e do Capitu, né, se não me engano o primeiro vídeo era sobre Capitu, mas se não for é o segundo, sobre Machado de Assis, Dom Casmurro, essa perspectiva, a escolha interpretativa, os vieses do narrador, vieses das personagens que estão dentro, né, da narrativa e tal. Enfim, isso tudo é bastante interessante. E nesse vídeo que eu vou fazer no canal eu vou falar um pouco sobre duas figuras políticas polêmicas aqui do Brasil. Não é presidente, nada, mas sim duas figuras que propagam a ideia de pensamento crítico de forma doutrinária, assim, são dois de espectros políticos opostos, né, para não ficar tão enviesado assim, e trazer isso para o Sherlock Holmes, para a literatura. O que isso significa do ponto de vista de uma análise literária, de engajar com a ideia, o que é engajar criticamente um texto, e será que isso acontece comigo te dizendo o que você tem que fazer, te dizendo o que é certo, o que é errado, ou com você cultivando essa perspectiva inquisitiva e, né, que pondera, que contempla mesmo. Enfim, e aí entra a leitura e o ato contemplativo e o fato de não precisar estar trabalhando o tempo todo. Então várias coisas se cruzando, vai fazer sentido, mas enfim, estou deixando pequenos spoilers aqui, um sintoma da minha culpa de não ter lido mais do que eu, né, tanto quanto eu gostaria, mas também não me arrependo,
enfim, vou falar no outro vídeo. Acho que histórias notáveis, assim, que vem à cabeça, tem uma das duas irmãs que iam casar, que é bem legal. Assim, é uma loucura, elas têm, nossa, um padrasto que morou na Austrália e volta com uma chita e um chimpanzé e tal. Não sei se vale a pena tocar nesses temas assim tão no detalhe, mas essa foi uma que me marcou assim pela imagem, a relação dele com o Watson indo lá. Tem muito o pessoal hoje em dia, né, tem muito essa parada de mas porque também próximo da época, né, do Arthur Conan Doyle rolava, meu Deus, qual que é o nome do cara do livro que eu adoro, que é o Retrato de Dorian Gray. O cara que escreveu As Vantagens de Ser Prudente, né? Também é muito bom. Oh, meu Deus, esse autor, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, achei. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, tá? Então, na mesma época em que o Conan Doyle escrevia as histórias de Sherlock Holmes, também aconteciam, né? Como é que eu vou falar? Toda a questão, né, não só estética, mas política, da sexualidade do Oscar Wilde, de relações desses nobres e burgueses com jovens rapazes, entre homens e tal, e fica muito essa ideia da relação, da sugestão da relação homoafetiva entre o Watson e o Sherlock. Particularmente, assim, não leio isso, pelo menos não cheguei num ponto em que eu leio, assim, e eu vi, inclusive, recente um meme, tem, um meme não, né, mas de piada, aqueles honest trailers, né, trailers honestos, sobre a série do Demolidor, lá da Netflix, aquela série de porrada na rua e tal, que é uma relação parecida, né, do amigo dele com o próprio Vingador, o Matt Murdock, tá, quase esqueci o nome. Mas enfim, por que eu acho isso bobo? Assim, eu acho isso muito limitado, porque pensando até naquele vídeo antigo, nem sei, não deve ter um ano ainda que eu fiz, do Hemingway, né, do Velho Mar, e como a masculinidade vem no Hemingway evoluindo, assim, começa nessa coisa brutamonte, dos homens brigam por mulheres e tudo tem que ser resolvido na violência e tal. E no final é uma relação fraternal, né? Não sei, acho bobo, assim, como uma amizade entre dois homens não pode ser uma amizade entre dois homens, tem que ser essa relação, tem que ter umas subcamadas, porque os homens não podem manifestar afeto entre eles e tal. Uma ideia, né? Obviamente, tem vídeo disso, falando sobre isso, né? Sempre um amigo seu chega, vai lá e fala, seu filho da mãe, né? Sempre tem que ser xingando, aquele assopra, morde e assopra e tal. Quer dizer, eu acho bobo, assim, eu não acho que, pra mim, do que eu tô lendo, do que eu li até agora, é algo que, até do ponto de vista romântico e afetivo, assim, os afetos do Sherlock Holmes, o legal da personagem é ele estar investido emocionalmente com o desafio de se superar e de, né, melhorar e de exercitar a sua ferramenta de sair do tédio, né, que acho que isso que é legal. E, poxa, acho bobo, assim, essa leitura. Vou continuar dando algumas chances para ela se em algum momento surgir assim, mas o Watson casa no segundo livro. É uma amizade, é bonito, para mim é bonito, assim, como o meu amigo me descreveu recentemente como o único extrovertido antissocial. E eu falei, nossa, realmente, eu acho que é uma boa. Porque assim, se eu sento com você pra conversar, eu vou adorar, não sei o quê, mas pra eu sair de casa e ir conversar, pra eu ir num evento e tudo mais, é um esforço, assim, é uma coisa que eu não faço com prazer, é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, não sei, curioso pensar que pra mim, isso do Sherlock Holmes é bonito saber que essa pessoa que ele convida pra participar dele e que ele aceita o feedback, pede o feedback, por mais que, né, as capacidades dele sejam muito acima das, né, capacidades dedutivas do Watson, é esse amigo dele que ele gosta da companhia e que é o que o torna humano, assim. Então, é legal, pra mim é só legal, eu não consigo enxergar como é que isso poderia terminar em beijo na boca, mas se a gente for voltar em Star Wars, tudo pode terminar em beijo na boca, então tem que tomar muito cuidado. Não, tô brincando. Acho que é isso. As Aventuras de Sherlock Holmes não tem muito mais o que dizer, assim. Se você quer só se divertir, ler as histórias, entender essa mitologia e ver tudo que é copiado em tudo quanto é filme de Sherlock Holmes. Parece que todos os filmes de detetive copiaram Sherlock Holmes assim, sem dó mesmo. Então, nada se cria, tudo se copia aparentemente. E é isso, assim, Sherlock Holmes.
Vou dar uma parada agora, vou ler outras coisas, tô precisando... Chega já, né, de deixar o cérebro fritar, terminar esse último conto aí dos cavalos e vou pra a minha lista do ano, porque, pô, já é o terceiro mês e tenho que começar a trabalhar nessa minha listinha. Então, é isso, até o próximo vídeo, um vídeo que não é sobre obras literárias especificamente, mas é também porque, enfim, vai ter um videogame nele, mas vai fazer sentido. E todas as minhas tatuagens têm a ver com obras literárias e, né, provérbios e filosóficos, enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!